Solicito ao vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum, início da nossa sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2016. Vereadora Ana Karina, presente. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra. Vereador Iluígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Abi, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereadora Odete Souza. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Komura. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Presente. Não tem emenda nenhuma. Não tem que fazer. Vereador Sadal Sakai. Presente. Vereador Roberto Valença Lima. Presente. Vereador Rubens Fernandes. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Odete Souza, presente. Odete, tudo bem? 14 dos senhores... Peraí. Vereador Pedro Komura, presente. 15 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. Desculpa, vereador Pedro. Eu confesso que eu tenho que... Meu óculos... Eu não vi você. 15 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao vereador Jean Lopes que proceda à leitura dos papéis. Desculpa, vereador Jean. É a atenção pré-eleitoral mesmo. 15 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Declaro aberta esta sessão ordinária, pedindo a proteção de Deus para estes trabalhos. Papéis independentes de deliberação. Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, Protocolo 70-265/2016. Comunico o recebimento da moção 40/2016, de autoria do vereador Pedro Komura, e encaminha as informações quanto ao assunto, tema referido do presente trabalho. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos. Ofício 321/2016. Encaminha resposta à moção 52/2016, de autoria do vereador Iluígues Martins. À disposição dos senhores vereadores. IPREM, Instituto da Previdência Municipal. Ofício 289/2016, encaminho demonstrativo financeiro relativo ao mês de julho. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do vereador Rubens Benedito Fernandes, do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, ou Chico Bezerra. Ratificando a presença do vereador Chico Bezerra e também dando presença ao vereador Rubens Fernandes Obibo.
Papéis dependentes de deliberação. Mensagem GP 368/2016, que origina o projeto de lei 133/2016, que acrescenta aos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 da Lei 6.537, de 10 de maio de 2011, que instituiu a nova estrutura organizacional básica da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 368/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que dá origem ao projeto de lei número 133/2016. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Projeto de lei 131/2016, de autoria do vereador Marcos Furlan, que dispõe sobre proibição no âmbito municipal da comercialização da buzina de pressão à base de gás propano, butano e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem, a justificativa ao projeto de lei 131/2016, de autoria do vereador Marcos Furlan, que dispõe sobre a proibição no âmbito municipal da comercialização de buzina de pressão e base de gás propano, butano e da outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Justificativa ao projeto de lei 132/2016, de autoria do segundo secretário dessa Casa, vereador Protássio Ribeiro Nogueira, que dispõe sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU, Serviço de Assistência Médica de Urgência, e da outras providências. Falou sim que ela me falou, a mulher me falou. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei 132/2016, de autoria do vereador Protássio Ribeiro Nogueira, que dispõe da aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU e da outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do vereador Caio César Machado da Cunha. Caio, do PV. Anotada a presença do vereador Caio Cunha, bem como do vereador Carlos Cláudio Miak. Mas já tinha pedido Miak junto com a do Chico. Bora lá que esse tema aí agora vai ser meu. Não, é o resumo de água. Vou falar disso pra caralho. Você senta aqui. Aqui, ó. O que eu vou falar, amor? Lê aí, cara. Tem que ler. Lê isso aqui que é um negócio. Bora lá ler, negão. Bora ler. Não precisa ler, não. Requerimento 140/2016. Colhendo o plenário, recebemos ofício do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, cópia anexa, assinado por seu presidente, o senhor Sidney Francisco de Melo, questionando a aplicação de dispositivos do Decreto Municipal 10.933, de 15 de outubro de 2010, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de medição de volume de água de fonte própria de abastecimento para fins de faturamento de esgoto. Referido questionamento recai especificamente nos termos do artigo 4º do indigitado decreto municipal, que prevê que, para efeito de determinação do volume de esgoto coletado, será considerado o volume correspondente a 100% do consumo de água, conforme medição do medidor. Para tanto, justifica-se que o uso da água nas instalações do clube de campo
apresenta característica específica e, portanto, conflita com o exposto no decreto municipal. Para corroborar com o entendimento trazido pelos representantes do Clube de Mogi das Cruzes e ainda servir como base de estudos para o problema mencionado, anexamos ao presente trabalho legislativo cópia do decreto 10.631, de 25 de abril de 2014. Temos conhecimento da política social implantada pelo senhor prefeito municipal, que vem trazendo vários benefícios para a população. A crise hídrica por que passa o país demanda moderação no consumo de água. Porém, a cobrança do serviço de esgotamento sem medição, apenas com base no consumo de água, faz com que o abastecimento de usuários por fontes alternativas resultem em prejuízo financeiro, não acarretando incentivo à doação medida. Sendo assim, diante de todo o exposto, eu quero à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaoli, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, e ao ilustríssimo senhor Dirceu Lorena de Meira, diretor superintendente do Serviço Municipal de Água e Esgoto SEMAI, para que determine aos setores competentes os estudos necessários visando a alteração do decreto municipal 10.933, de outubro de 2010, em especial seu artigo 4º, conforme sugestão apresentada ou outra, que entender mais adequado no sentido de se obter uma avaliação mais justa da tarifação dos serviços de coleta de esgotos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de agosto de 2016. Mauro Araújo, presidente da Câmara, vereador PMDB. Coloco em discussão requerimento 140, de autoria do vereador Mauro Araújo. Em discussão, peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador, autor da proposição, vereador Mauro Araújo. Senhores vereadores, nobres pares, vereador Antônio Lino, que é presidente da Comissão de Obras, vereador Caio Cunha, vereador Juliano, que milita bastante nessa área, vereador Juliano, a área do meio ambiente. Vereador Caio, nós estamos fazendo um requerimento, solicitando ao prefeito municipal que altere um decreto que regulamenta a cobrança de esgoto para quem possui poço artesiano. Todo mundo sabe que a partir de 2010, com a crise hídrica, e a semana passada a gente pôde ler que, infelizmente, vereador Caio Cunha, depois de 3 meses sem chuvas, o governo do Estado, por ter somente amenizado o problema, todas as grandes obras que poderiam diminuir o impacto das secas no Estado de São Paulo, nenhuma foi concretizada. Nenhuma. Se nós continuarmos com essa estiagem que nós estamos tendo, nós vamos passar um dos verões mais secos da história do Estado de São Paulo. E mais do que isso, o racionamento de água vai se tornar uma realidade novamente para todos os paulistanos, para os paulistas e principalmente para os paulistanos da grande São Paulo. E, incrível que pareça, a cobrança do esgoto feito para quem procura fonte alternativa de água passa a ser maior para quem desperdiça a água, vereador Carlos Evaristo. A pessoa faz um investimento, procura, nós mesmos aqui nessa casa, fizemos a solicitação para que fosse mapeado todos os poços artesianos da cidade de Mogi das Cruzes, para que pudessem servir até numa emergência para a população da nossa cidade, se o racionamento começasse. Mas, pasmem, a nossa legislação ainda diz que quem tem um poço artesiano tem que pagar 100% pelo esgoto daquela água que é tirada do poço, independente se daquela água é utilizada para outras coisas que não vão gerar esgoto. Muitas dessas indústrias, pessoas que utilizam, agricultores, entidades que utilizam, a água é feita para jardinagem, principalmente para irrigação, para diversas outras situações que não geram esgoto. Só que o SEMAI vai lá, coloca o hidrômetro e taxa 100%. Vez de a gente incentivar a utilização inteligente da água, principalmente das formas
que existem de alternativa da captação de água, vereador Caio Cunha. Parece que a gente quer que a população, que as entidades, que as indústrias utilizem a água tratada, que é cara, que polui, que gera impacto ao meio ambiente. Porque é muito mais barato. Eu já vou lhe permitir, vereador Caio Cunha. O que eu recebi durante essa semana, fui procurado pelo pessoal do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Eles estão há 3 meses, vereador Antônio Lino, numa luta com o SEMAI, porque eles têm um poço artesiano que eles estão utilizando, como a Câmara fez aqui, para irrigação, para lavagem, para piscina, várias questões, e tem um laudo técnico de uma empresa que diz o seguinte: da água que eles tiram, nem 30% gera esgoto. Uma forma inteligente de utilizar a água e água não tratada. Só que a conta de água deles dobrou com a cobrança com isso. R$30 mil a mais só pelo esgoto que eles não utilizam. Então, nós que procuramos incentivar o uso consciente da água, as formas alternativas de captação, no papel a gente penaliza quem tenta fazer isso. O que eu estou propondo para o prefeito Marco Bertaioli hoje é que ele altere. Algumas cidades do Brasil já fizeram isso. Cidade de Araraquara, quase do tamanho de Mogi das Cruzes, já alterou seu decreto. Lá quem tem um laudo técnico que especifica que não utiliza toda a água tirada do poço artesiano para a geração de situações que geram esgoto, tem abatimento. Cidade de Piracicaba já fez a mesma coisa. Infelizmente, Mogi das Cruzes ainda não fez. Existe já no Senado Federal, e vou passar para Vossa Excelência, vereador Caio Cunha, já um projeto de lei em tramitação para que isso seja obrigatório. Mas enquanto isso não vira lei, e a gente sabe que o Senado Federal, infelizmente, pode demorar muito, vereador Caio Cunha, somente um decreto do prefeito Marco Bertaioli já serviria como base para disciplinar isso e causar justiça para quem está usando a água de forma consciente. Vereador Caio. Vereador Mauro Araújo, obrigado pela parte. Eu fico muito feliz por Vossa Excelência estar tratando desse tema tão importante quanto é a água, especificamente aqui no nosso município. A gente tem insistido ao longo do mandato em incentivar tecnologias inteligentes para o uso de água. E veja, eu até sugiro, né, Vossa Excelência, que não seja só de poço artesiano, mas sim, como essa casa tem, por exemplo, um sistema também de reutilização de água de chuva, que é muito interessante também. Ou seja, é um incentivo. Eu lembro que em 2013, quando eu era primeiro secretário dessa casa, o vereador Bibo era o presidente, aqui nós tivemos a visita de um dos técnicos do SEMAI, porque, né, graças ao trabalho de Vossa Excelência, com a Câmara Verde, o consumo de água, né, da captação de água, né, do SEMAI, abaixou drasticamente. E como o esgoto ele é uma porcentagem, né, do abastecimento, obviamente a taxa do esgoto ela abaixou também. Não é? Eles queriam rever esse cálculo. Mas o que eu estou contando é totalmente oposto do que Vossa Excelência está falando, mas só para justificar que essa iniciativa ela se faz necessária. E dei algumas perguntas, mas qual que é o benefício que o cidadão comum tem? Não é questão de cidadão comum, é questão de justiça. É questão de justiça. Se a água de um poço artesiano, se a água captada da chuva, ela não vai totalmente para o esgoto, ela não pode ser taxada 100% de esgoto. Vereador Caio, só fazer um comentário, que eu acho que é importante, eu acho que Vossa Excelência enveredou por uma discussão que eu acho que é importante. Qual é o benefício para o cidadão comum, vereador Caio Cunha? O benefício é claro. Quanto menos água tratada um clube, uma indústria, um agricultor utilizar, mais vai sobrar para a população. No momento de crise, onde o racionamento de água é evidente, quanto menos pessoas estiverem utilizando, melhor vai ser a distribuição de água, menos vai faltar para quem realmente precisa,
para o dia a dia, para se beber água, para se tomar banho, para as coisas necessidades, para a população do dia a dia. Nós precisamos incentivar os grandes consumidores de água a acharem formas alternativas que não aquela que seja a água da distribuição, que é uma água cara, que vai produtos químicos, que vai várias outras coisas. Então, senhor presidente, eu acho que é importante, vereador Chico Bezerra, nesse momento, eu tive conversando com o prefeito Bertaioli, acho que seria de bom tom, seria um grande exemplo para a população da nossa cidade, se a gente parasse de fazer o discurso e fôssemos para a ação. Eu acho que a população está cansada de ver discurso, ela quer ver ação. Aqui no Brasil, infelizmente, é o país de uma nota só. Aquilo que vira notícia no Jornal Nacional só se fala disso. Que nessa semana só se fala de Olimpíada. Semana que vem só vai falar de impeachment. Depois só vai falar de não sei o quê, e não sei o quê. E os problemas reais da cidade, a gente costuma esquecer. Ninguém mais fala da água, do problema da água. Ninguém mais fala da dengue. Ninguém mais fala do Zika vírus, porque não dá Jornal Nacional. Esse é o problema do Brasil. Nós precisamos de ações concretas. E essa questão do uso consciente da água, da forma de incentivar, para que os grandes consumidores achem fontes alternativas, cabe ao poder público tomar essa iniciativa. Espero que o prefeito Bertaioli e toda a equipe da administração municipal entendam o nosso projeto, a nossa reivindicação, e isso possa ser implementado o mais rapidamente na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduígues Martins. Boa tarde, senhor presidente, vereador Chico Bezerra. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, a população que nos acompanha. Boa tarde. Senhor presidente, eu quero, em discussão, abordar esse requerimento do vereador Mauro Araújo, muito bom, mas eu quero aproveitar a oportunidade e abordar alguns aspectos sobre a cobrança do esgoto em nossa cidade. Pior, vereador Mauro Araújo, do que cobrar de quem encontrou uma alternativa para abastecer a sua residência com água potável, é cobrar e jogar no primeiro córrego. Como é o caso da Vila Jundiaí, onde o SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, cobra da população daquele bairro e, alguns metros depois, joga esgoto in natura no Rio Jundiaí. Pior é em outros bairros, como Piatã, Novo Horizonte, Margarida e outros bairros dessa cidade, vereador Chico Bezerra. Outras dezenas, porque o SEMAI deve cobrir alguma coisa em torno de 50% da coleta de esgoto para tratamento, porque a unidade de tratamento de esgoto de César de Souza tem capacidade ociosa, mas falta de coletor não leva o esgoto para ser tratado lá. E muitos dos nossos córregos e dos nossos rios recebem o esgoto in natura que a população paga. Como é que você paga por esgoto e esse esgoto vai poluir o primeiro rio? E que vai gerar doenças para nossas crianças. Então, eu acho importante esse debate da isenção da tarifa de esgoto, de coleta de esgoto, para quem tem um poço artesiano, mas também para quem tem água de SEMAI e paga o esgoto, e a água e o esgoto é jogado in natura alguns metros adiante. Isso para nós é uma vergonha. É uma vergonha o Serviço Municipal de Água e Esgoto ficar clamando pela Sabesp para colocar rede de esgoto no Piatã, Novo Horizonte, Margarida, há anos que não é resolvido. É uma vergonha para nós uma estação de tratamento de esgoto, como é a estação de tratamento de esgoto César de Souza, ter cerca de 40% da sua capacidade utilizada e 60% de ociosidade. Isso nos preocupa também. Isso, essa casa tem que debater. Isso nos preocupa. Portanto,
existe aí uma injustiça que é praticada com quem tem o poço artesiano e uma injustiça que é praticada com o contribuinte do município que paga na conta d'água a proporcionalidade do consumo de água com a coleta de esgoto, vereador Jean Lopes, que é jogado in natura no córrego. Nós não estamos dando um bom exemplo tendo esse tipo de prática. Portanto, aqui eu quero levantar esse debate também. Não é justo que a população pague por coleta de esgoto, como se fosse coleta e tratamento de esgoto. Porque o tratamento não existe de mais de 50% do esgoto de nossa cidade. Portanto, é uma injustiça com a nossa população. Entre outros problemas que tem o SEMAI, que todo mundo sabe, que se você reclamar o valor da sua conta d'água, eles colocam a faca no seu pescoço. Se eu for lá verificar e não tiver problema, você vai pagar uma taxa de R$50. É outro problema que atinge a nossa população. Permite, vereador Portanto, Eduígues. pois não, vereador Mauro. Eu acho que é importante, vereador Eduígues, a gente fazer esse debate, a gente falar. Assim, infelizmente, eu não queria desviar do foco da ação de incentivar quem tem feito o uso inteligente da água. Mas vou fazer esse debate também de outra forma com Vossa Excelência também, porque eu acho importante nesse momento. A gente precisa reconhecer, vereador Eduígues, que a administração municipal atual, ela deu um grande salto na coleta e no tratamento de Mogi das Cruzes. Mogi é uma cidade de 455 anos, que há 10 anos atrás não tinha 10% do seu esgoto coletado. 10%. Hoje nós temos quase 90% do esgoto coletado, mais de 80% do esgoto tratado na cidade de Mogi das Cruzes. Então, é de se falar das conquistas e dos avanços que tiveram nos últimos anos. Não dá para falar. São coisas raras que, se existe isso, quando você afasta o esgoto está sendo levado lá para Suzano, e a cidade paga, e paga caro para se levar o esgoto, mesmo afastado, lá para a estação de tratamento. A estação aqui de Mogi das Cruzes recebe obras e mais obras todos os anos, tem aumentado sistematicamente a sua capacidade de utilização e o seu envolvimento com a cidade de Mogi das Cruzes. Mais do que isso, hoje 80% do esgoto de Mogi das Cruzes já é tratado, não é mais jogado in natura. Então, antes de a gente falar que tem um local ou outro esporádico na cidade que ainda o faça, é importante falar dos avanços que nós tivemos nos últimos anos aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Nunca se investiu tanto em saneamento básico como é feito nessa última gestão na cidade de Mogi das Cruzes. Nunca foi feito isso. Gostaria que fosse Vossa Excelência que ajudou a fazer isso, até porque o governo federal foi um dos grandes financiadores da maioria das obras de esgotamento sanitário da cidade de Mogi das Cruzes, que Vossa Excelência reconhecesse isso, que os índices de Mogi das Cruzes estão bem à frente do que a grande maioria das cidades brasileiras. A grande maioria. Por causa de uma gestão eficiente aqui no Serviço Municipal de Água e Esgoto, de uma gestão eficiente na administração municipal e da parceria com o governo federal, que nos últimos anos permitiu diversos financiamentos para a cidade de Mogi das Cruzes. Eu respeito o pensamento de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência fez um requerimento justo com aquelas pessoas que contribuem para poupar água do serviço municipal, mas eu continuo insistindo de que eu acho que existe ineficiência no Serviço Municipal de Água e Esgoto. Quando Brás Cubas joga esgoto, uma parte de Brás Cubas, num rio importante como o Rio Jundiaí, é algo condenável. Quando você tem uma estação de tratamento, que é um investimento altíssimo, que tem 60% de ociosidade, é uma ineficiência do Serviço Municipal de Água e Esgoto. E se formos avançar em outras áreas, como hidrômetro marcando o ar, por exemplo, como troca de hidrômetro, que a conta disparou lá para cima,
e outros problemas mais, nós vamos observar a ineficiência triste e lamentável do Serviço Municipal de Água e Esgoto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Mas, antes de encerrar a discussão, gostaria de também, rapidamente, aqui anotar a presença da vereadora Vera Rainha, do vereador Emerson Rongel, do vereador Clodoaldo e o Carlos Lucareschi. Anotadas as presenças do vereador Carlos Lucareschi, Clodoaldo de Moraes, Emerson Rong e vereadora Vera Rainho. Quero só fazer um pequeno comentário com relação ao requerimento do vereador Mauro Araújo, até porque esse requerimento é de uma importância fundamental e mostra realmente a realidade do problema da coleta de esgoto em nossa cidade. Eu até, ouvindo o vereador Mauro Araújo, ele falou que Mogi está mandando esgoto para Suzano. Eu não sei qual é o coletor que está recebendo, porque o grande problema de Mogi das Cruzes nos últimos 30 anos, porque a estação de tratamento de esgoto Suzano ela foi feita há mais de 30 anos, e foi justamente para resolver o problema dessa região inteira nossa, e eu sei que passavam os coletores troncos. Aqui, Mogi nunca teve condições de fazer as ligações nesses coletores troncos. Eu não sei qual o setor de Mogi das Cruzes que está mandando o esgoto para Suzano. Vereador Chico Bezerra, mais de 60% do esgoto de Mogi das Cruzes, todo o distrito de Brás Cubas, Jundiapeba, região do Mogi Moderno, toda a bacia do Ipiranga, do Rio Negro, tudo é remetido para a estação de tratamento de esgoto lá de Suzano. O coletor tronco de Mogi das Cruzes, mais da metade do esgoto que é coletado em Mogi das Cruzes hoje é levado até Suzano por toda essa região, Vila Moraes, toda aquela região. Só fica com a estação aqui de Mogi das Cruzes, parte do Mogilar, entendeu? Da Ponte Grande, Rodeio, parte de César de Souza e agora vem o Butujuru. Somente essa parte que fica em Mogi das Cruzes. Todo o resto, o centro da nossa cidade, desde o Vila da Prata, toda essa região é mandado lá para Suzano já, para tratamento de esgoto. Então, Senhor presidente, já que o senhor não botou em votação, vou pedir a palavra para discutir essa Pois matéria. não, mas deixa eu só terminar aqui, vereador, que eu já passo a palavra para Vossa Excelência. Dizer realmente que é de uma importância fundamental e nós esperamos que os próximos prefeitos ou o próximo prefeito façam um trabalho realmente importante, que continue fazendo essas ligações, principalmente agora com a estação de tratamento aqui de César de Souza, para que a gente tenha no futuro aí praticamente todo o esgoto de Mogi das Cruzes sendo encaminhado e tratado para essas estações de tratamento. Com a palavra, vereador Antônio Lino. Obrigado, senhor presidente. Essa é uma matéria tão importante e a discussão ela é longa na realidade, porque nós estamos tratando de uma questão que é tratar de saúde. O presidente Chico Bezerra sabe muito bem disso. As regiões que não são contempladas com a questão hoje de saneamento básico, nós temos uma diferença de postos de saúde que atende para essas regiões. As pessoas que moram nas regiões que não têm o tratamento de esgoto, os postos de saúde têm um aumento considerável nos casos de doenças que são naquelas ribeirinhas, doenças transmissíveis, e Vossa Excelência sabe muito bem disso. Das regiões que nós temos os tratamentos regulares, nós temos uma diferença no atendimento de postos de saúde. Tem outras doenças, mas, enfim, nós estamos falando de saúde. Quando nós fizemos aquele trabalho em Jundiapeba, presidente, nós tínhamos o posto de saúde do Jundiapeba, tinha um atendimento de 12 mil pessoas, vamos falar em números redondos, 12 mil pessoas por mês naquele posto de saúde. Com o advento da construção da rede de esgoto e coletado e mandado para Suzano, 3 meses depois, esse índice caiu para 8 e pouco. Parece pouco, mas a diferença é quase 3 mil pessoas, 4 mil pessoas atendidas a menos. Por quê? Quando passou a ter o atendimento do esgoto da rede de saneamento básico, as pessoas não ficaram expostas àquelas... Vossa Excelência sabe muito bem, as valetas de Jundiapeba. Aquelas valetas eram um desespero para todos nós. E ainda mais, quando chovia, aquela águas de chuva adentrava naquelas valetas e andava nas residências. E hoje nós temos a tranquilidade de dizer para aquelas pessoas que moram na Nova Jundiapeba que acabou essa situação. Mas ainda tem um trecho que é
aquele trechinho próximo ao Rio Jundiaí, que ainda não foi feito toda a coleta do esgoto, e nós temos essa situação. E um trecho da Vila Jundiaí também, a Vila Jundiaí até que não tem a questão das valetas, mas tem um esgoto que não foram tratados, e joga no rio da mesma forma. Esta questão, nós estamos bem encaminhados. O que me preocupa maior é a questão das células separadas. O que é a célula separada? É o tratamento de esgoto de Itaiaçupeba, é o tratamento de esgoto de Coatinga, o tratamento de esgoto de Sabaúna, o tratamento de esgoto do Piatã, é o tratamento de esgoto desta região aqui, alta, que vai chegar na beira da Serra do Itapetí, que nós não temos como trazer esse esgoto para esses pontos de tratamento. E aí tem que ser isoladas. E isso tem um custo elevado. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, aqui no Parque Morumbi, a elevatória do Parque Morumbi vai custar 10 milhões de reais. Então, é pequeno. O financiamento dali é 7 milhões e 600 e pouco. Mais a contrapartida vai dar 10 milhões. A hora que nós transmitirmos isso para os bairros, se nós for fazer esse tratamento todo lá em Itaiaçupeba, pode contar com 15, 20 milhões para fazer o tratamento do esgoto de Itaiaçupeba. Então, esses pontos isolados é que vai ter um custo maior. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. O vereador Mauro passou alguns números aqui que eu gostaria novamente de traduzir aqui. Quando nós recebemos a administração do prefeito Valdemar Costa Filho, que foi o governo do Jundiaí em 2000, nós tínhamos 5% de esgoto tratado. Quando o Jundiaí deixou a administração, isso foi para 36 mil. Hoje, nós já estamos batendo aos 65%, 67%, e quando nós entrarmos com toda essa parte do Butujuru, que é ali na região, próximo depois de César de Souza, nós vamos aumentar esse índice. Então, em 10 anos, o vereador Mauro, Vossa Excelência disse muito bem, o período é curto dessa evolução, e nós esperamos que nos próximos 10 anos, nós estamos chegando próximo aos 100%. Então, essa questão do tratamento de esgoto é muito importante na questão da área da saúde, que milita o vereador Chico Bezerra, que está nesse momento na presidência. Agora, a questão dos postos, os postos artesianos, vereador Mauro, a burocracia é muito grande. E aí tem que se mudar a lei, porque a vigilância sanitária do município tem complicado muito. E muitas vezes tem complicado por querer complicar. Aí eu vou um pouquinho mais longe. Cria complicação maior, porque eles já tiveram alguns estabelecimentos que eu tive a oportunidade de acompanhar depois a lavratura da intimação. Olha, é humanamente impossível alguém manter um poço de água funcionando, porque eles pedem muita coisa. Eu acho que se você for analisar bem, nem o SEMAI tem as exigências que a vigilância sanitária do município pede para esse estabelecimento. Obrigado, senhor presidente. Peço palavra também, senhor presidente. Em discussão ainda o requerimento, com a palavra o vereador Jean Lopes. Senhor presidente, eu vou ser sucinto aqui, rápido, corroborar com as palavras de Vossa Excelência em relação, quando fala-se ter mais rede de água, fala-se também no tratamento de esgoto, tá certo, vereador Antônio Lino? As duas coisas caminham juntas. Mas o nosso município, com a gestão responsável do prefeito Bertaioli, começou com o Junge, com o prefeito Bertaioli, e com uma gestão equilibrada e bastante otimizada com que foi o ex-diretor do SEMAI, o Marcos Melo, e agora muito bem conduzida pelo nosso amigo Dirceu, e conversas com ele há 2 semanas. Até 2020 nós queremos atingir 95% do esgoto tratado no nosso município. Se for nessa balada, eu acho que vai ter até menos. Em 2 anos nós podemos chegar nesse nível de consciência e do trabalho, por exemplo, do tratamento do esgoto aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, mesmo abrindo, vereador Lino, Poço Artesiano, mesmo abrindo em outros locais, a cidade ela está caminhando, por exemplo, para uma gestão quase que plena do tratamento do rede de esgoto. Né? A própria rede de elevatória sendo construída ali na Vila Moraes, isso vai melhorar substancialmente. E também na bacia, a própria vereadora Aldete falou sobre isso, na bacia do Rio Jundiaí, se colocar uma bacia para captar água naquele local, fazer o tratamento da água daquele local, e uma obra barata, você consegue diminuir
o custo que é feito hoje com a transferência da Sabesp. Hoje, 20% a gente ainda arrecada, a gente tem que pagar para a Sabesp. Eu creio que em um período curto de 2 anos, nós podemos diminuir e termos uma gestão plena para essa questão, tanto do abastecimento de água em todas as casas do nosso município, bem como o tratamento do esgoto, que é fundamental para o município. Trata-se de saúde pública. Quando nós melhorarmos essa questão, nós vamos diminuir substancialmente as filas nos hospitais, nos equipamentos de saúde. Obrigado, senhor presidente. O que tem a ver os hospitais? Coloco em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 140/2016. Proposições publicadas, as indicações de número 470, 471/2016, de autoria do nosso querido e saudoso vereador Olímpio Samo Tomiyama. Saudoso? Por que, cara? Saudoso não, cara. Saudoso não. O vereador Olímpio está aí. Saudoso não, perdão, falou, perdão. O vereador Olímpio está aqui junto com a gente. Pô. Retificando, as indicações são de autoria do nobre vereador Olímpio Samo Tomiyama, decano desta casa. Eu ia falar, o decano, desculpa aí, Mauro, vereador. Encerradas as discussões, estão aprovadas as indicações. Não existe mais papéis por escrito. Não, senhor presidente, não existem mais papéis no expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, de acordo com o requerimento aprovado por este plenário, nós passaremos direto para a ordem do dia. Solicito, então, ao vereador Carlos Soares Lopes, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum, início da ordem do dia. Vereadora Ana Karina, presente. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Tabaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Zucareschi, presente. Vereador Cláudio Miaki, presente. Vereador Clodóvio de Moraes, presente. Vereador Emerson Rong, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, da primeira secretaria. Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Ricomura, presente. Vereador Protásio Nogueira, segunda secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Fernandes, presente. Vereadora Vera Rainho, presente. 23 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 23 dos senhores vereadores presentes. Há quórum regimental, solicito ao vereador Jean Lopes que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei 74/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei 68.462/2013, que trata sobre política municipal de promoção da igualdade racial, que consta com os pareceres de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Assistência Social pela sua normal tramitação. Senhores vereadores, coloco em discussão o projeto de lei 074/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata sobre alteração à lei 6846 de 2013, que fala sobre da política municipal da promoção da igualdade racial, que já conta com os pareceres das comissões de Finanças e Justiça e Redação pela sua normal tramitação, Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação e pelo parecer da Comissão de Cultura, Direitos Humanos, Pessoas de Deficiência, Idoso, Criança e Adolescente e Igualdade Racial, também pela sua normal tramitação. Está em discussão o projeto de lei 074. Nenhum vereador, então, querendo discutir. Está encerrada essa discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 074/2016.
Única discussão e votação do projeto de lei 78/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre repasse de recursos públicos às agremiações carnavalescas, que consta o senhor presidente, com a Comissão de Justiça e Redação pela normal tramitação, Comissão de Finanças e Orçamento pela normal tramitação e a Comissão de Educação e Cultura, senhor presidente, com emenda com quantas emendas? 4 emendas modificativas ao projeto. Quatro emendas modificativas, tá certo? Quer que eu leia? Não, não precisa ler, né? 4 emendas modificativas. A pedido do vereador Caio Cunha, a gente deu uma acelerada aqui, estamos colocando em votação o projeto de lei 078/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata sobre repasse de recursos públicos às agremiações carnavalescas do nosso município. Projeto de lei que conta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela sua normal tramitação, Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação e a Comissão de Educação e Cultura com 4 emendas modificativas. Posso colocar em votação uma por uma ou tem que ser todas de uma vez, as 4? Então, eu vou colocar, se os vereadores me permitem, se ninguém discordar, eu vou colocar o parecer da Comissão de Educação e Cultura, que conta com 4 emendas modificativas em discussão. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer, juntamente com as 4 emendas modificativas, permaneçam como se encontram. Estão aprovadas o parecer e, com isso, as 4 emendas modificativas ao projeto de lei 078/2016. Então, senhores vereadores, agora eu coloco em discussão o projeto de lei 078, já com as emendas aprovadas. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, o projeto de lei 078/2016. Única discussão e votação do projeto de lei 82/2016, autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação do convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e que consta com os pareceres pela sua normal tramitação. Senhores vereadores, vou colocar em discussão o projeto de lei 082/2016, que trata de aprovação de convênio a ser celebrado entre a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e a cidade de Mogi das Cruzes, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação pela normal tramitação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação, pela Comissão de Obras e Habitação também por sua normal tramitação. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, então, com a palavra o vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu fico feliz, satisfeito em ver, a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida, não só em Mogi das Cruzes, como no Brasil. Um programa importantíssimo e que Mogi das Cruzes foi a cidade, exceto as capitais, a que recebeu mais unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 3.000 unidades. E é importante que a população saiba que, junto com um programa como este, o governo federal pensou na vinda da assistência médica, como, por exemplo, uma UPA que vai ser construída na Kaoru Hiramatsu, onde tem centenas de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, creche, construção de creche, ou seja, educação. Então, eu fico muito feliz na continuidade desse programa, embora a nossa cidade
tenha mais de 20 mil pessoas na fila de espera para uma casa, vereador Lucarelli. Mas nós temos que exaltar esse programa importantíssimo para o Brasil, que construiu milhões de moradias. Por isso, este vereador vota com muita satisfação em qualquer repasse, oriundo de qualquer governo, para um programa habitacional, embora esse programa ele seja continuidade de um dos maiores programas habitacionais desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse programa habitacional do governo do Estado, do governo federal, ele é muito importante. E Mogi das Cruzes soube tirar proveito desse momento. Nós tínhamos um déficit habitacional muito grande, nós tínhamos alguns pontos de favelamento da cidade, que hoje não é mais favelamento, é comunidade, mas um agrupamento de pessoas como a Vila da Estação, favela do Cis, favela do Pantanal, favela da Banana e outros pontos da cidade, Encosta do Lair, enfim, todos esses locais, hoje já não existe mais aquelas pessoas morando em condições subhumanas. Por quê? A Prefeitura de Mogi das Cruzes soube trazer, nesse programa, trazer esse projeto para a cidade, fazer a evolução da implantação das moradias, para que as pessoas mudassem para lá e morassem em um local adequadamente chamado de cidade. Porque até então não moravam na cidade. Eu até dizia o seguinte, que essas pessoas que moram nesse lugar, chama-se, ainda não chegou na cidade. Porque para você morar em uma cidade, você precisa ter um espaço urbano regularizado. E esse espaço não era regularizado. Com esse trabalho feito, com a Minha Casa Minha Vida, hoje eles moram num local adequado, que tem abastecimento de água, você tem lá o tratamento de esgoto, você tem transporte coletivo, você tem saúde, como a UPA, você tem lá creche, você tem todo o atendimento de uma cidade. Enfim, esse programa para Mogi das Cruzes foi excelente. Pena que outras cidades não fizeram o mesmo na nossa região. E com isto, muita gente ainda tenta invadir a área da nossa cidade nos finais de semana, para que no futuro consigam uma casa ou uma moradia na nossa cidade. Mas nós fizemos a lição de casa. Então, eu voto favorável, eu acho que é um trabalho excelente que a Prefeitura fez com o governo federal. Por esse motivo, vereador Eduígues, que o governo federal colocou o programa à disposição. Infelizmente, as prefeituras não estavam preparadas para buscar esse financiamento. Porque do total do financiamento que o governo federal colocou à disposição, só 48% foram adquiridos. O restante sobrou nos cofres do governo. Obrigado. Obrigado, vereador Antônio Lino. Em discussão ainda, senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado, então, o projeto de lei 082/2016. Senhor presidente, não existe mais papéis para o... Não havendo mais papéis para a ordem do dia, eu vou retornar ao expediente. Antes disso, em atendimento à legislação eleitoral, seguindo a orientação da Associação Brasileira de Televisões e Rádio Legislativos, a transmissão dessa sessão ordinária será interrompida durante a fala do expediente. Então, solicito ao pessoal